Meu marido jogou minha mala no gramado e trocou a fechadura. A namorada dele ficou na janela do nosso quarto, olhando para baixo, como se a casa já fosse dela. Os vizinhos já filmavam tudo. Eu vi as telas brilhando, ouvi os cochichos, senti o tipo de silêncio que só existe quando alguém está prestes a virar espetáculo. Eu sorri. Então liguei para um número. 15 minutos depois, um homem apareceu. O rosto do meu marido ficou branco. Então ele berrou: "Você está fazendo o quê aqui? Isso é minha casa." O homem não discutiu, só estendeu uma pasta fina com a calma de quem trabalha com realidade, não com grito. Meu marido pegou o papel, leu 2 linhas e a voz morreu na garganta. O medo que apareceu no rosto dele não era de mim, era do que estava escrito. Eu não toquei na mala. As roupas no gramado não eram sobre mim, eram sobre controle. Era a versão dele de me humilhar em público e me forçar a reagir do jeito certo para a narrativa dele. Meu nome é Helena, tenho 39 anos, moro em Campinas e sou sócia de uma pequena empresa de logística dessas que atendem farmácias e e-commerce. Eu construí minha vida com disciplina, planilha, contrato, boleto pago, entrega no prazo. Eu não nasci rica, eu virei estável. Eduardo entrou na minha vida quando eu já estava de pé. No início, ele pareceu encantado com isso. Falava que eu era forte e admirável. Com o tempo, a admiração virou disputa. Ele queria que eu diminuísse para ele se sentir grande. A traição não começou no dia em que eu vi aquela mulher na janela. Começou meses antes, num conjunto de detalhes que qualquer pessoa acima de 50 reconhece: mudança de humor, segredos pequenos, gastos, sem explicação, a vontade de brigar por nada. Eduardo passou a chegar mais tarde a tomar banho, assim que entrava a esconder o celular como se fosse documento. Eu não fiz escândalo, eu observei. E eu confirmei sem precisar invadir nada. Ele começou a sacar dinheiro em valores quebrados, a evitar pagar no cartão, a inventar reuniões aos sábados. Uma vez no banco, eu vi o extrato da conta conjunta e percebi que faltavam pedaços. Não era muito, mas era constante. Era o tipo de coisa que acumulada paga motel, presente jantar e mentira. Quando eu perguntei, ele fez o que homens assim fazem, virou a mesa. Você só sabe controlar. Você não confia. Você é fria. Fria. Eu ouvi essa palavra tantas vezes que ela perdeu o sentido. Eu entendi que ele precisava me chamar de fria para justificar o que estava fazendo. Se eu fosse dura, ele seria livre. Se eu fosse pior, ele seria melhor. Eu deixei ele falar. Enquanto ele falava, eu organizei minha proteção. Separar emoção de documento foi a melhor decisão da minha vida. Eu ajustei as contas, a conjunta ficou só para despesas fixas, com tudo registrado. Salvei comprovantes de reforma, notas fiscais, contratos extratos. Fiz cópia do financiamento da casa, guardei chaves extras com uma pessoa de confiança e procurei um advogado que não era amigo de churrasco do Eduardo. Não era para destruir ninguém. Era para impedir que me destruíssem. Porque eu sabia o que vinha. Eduardo não queria só sair, ele queria vencer. E quando um homem confunde casamento com território, ele tenta expulsar a mulher como se ela fosse intrusa. Naquela manhã, eu saí cedo para uma reunião com um cliente grande. Meu celular ficou no silencioso por 1 hora. Quando eu peguei, tinha mensagem da minha vizinha, a dona Silvia Helena: "Você está em casa. Seu marido está fazendo uma coisa aqui." Eu saí antes do fim e dirigi com a cabeça já funcionando como relógio. Quando virei a esquina e vi a mala no gramado aberta com roupas espalhadas, eu não senti choro. Eu senti foco. A vergonha que ele queria me dar virou um aviso. Agora. Eduardo estava na varanda com uma chave nova na mão, levantando como prova. A mulher dele apareceu na janela do nosso quarto, apoiada no batente, olhando para mim como se eu fosse a parte velha da casa, que finalmente seria descartada. 2 vizinhos seguravam o celular. Um deles nem disfarçou. Eduardo falou alto para todo mundo: "Você não mora mais aqui. Acabou. Vai embora." Eu fui até a porta, girei a maçaneta. Trancada. Eu olhei para ele e perguntei sem elevar o tom:
Você trocou a fechadura? Troquei. E se você fizer escândalo, eu chamo a polícia. Ele queria a polícia. Queria a cena. Queria o vídeo perfeito de uma mulher descontrolada para justificar tudo depois. Ele queria que eu implorasse ou atacasse. Qualquer coisa menos o que eu fiz. Eu sorri. E liguei para um número que eu já tinha salvo há semanas. Pode vir agora, eu disse. Ele executou. Desliguei, guardei o celular e fiquei parada com a postura de quem espera um ônibus. Foi isso que mais irritou Eduardo, eu não caí no roteiro. Quem você chamou, Helena, seu advogado? Ele debochou. Eu continuei em silêncio. Eu aprendi cedo que o silêncio também é uma forma de comando. 15 minutos depois, um carro estacionou. Um homem desceu com uma pasta na mão e caminhou até nós sem pressa. Cumprimentou com educação, pediu meu nome, confirmou minha identidade. Depois se virou para Eduardo e entregou os papéis. Eu vi o rosto do meu marido mudar na mesma hora. Ele leu, piscou rápido como quem tenta negar a própria visão. Ficou branco, branco de verdade. Então ele berrou. E eu entendi ali com uma clareza gelada que ele não estava gritando comigo. Ele estava gritando com o fato de que eu não era a mulher que ele achou que podia expulsar do próprio chão. Eu vi a mão do Eduardo tremer no papel. Ele tentou devolver como se o documento queimasse. Isso é mentira. Quem mandou você vir aqui? Ele gritou, mas a voz já não tinha a mesma força. O homem não discutiu. Senhor, eu só estou cumprindo uma diligência. A senhora Helena está ciente. O senhor também foi notificado. A palavra notificado tem um peso específico. Eduardo olhou em volta procurando plateia. A dona Silvia não piscou. Eu continuei sem tocar na mala. Eu sabia que estavam filmando e eu queria que a imagem fosse simples, uma mulher em pé quieta e um homem desmoronando no próprio teatro. O celular de alguém apitou de novo, como aquele barulho de grupo de condomínio no WhatsApp, quando acontece uma coisa grande. Eu quase consegui imaginar a mensagem. Gente, o Eduardo trocou a fechadura e jogou as coisas da Helena no gramado. As pessoas do Brasil não perdem tempo com detalhes, elas correm para o vídeo. Helena, você tá me envergonhando, ele disse, tentando vestir a máscara. Você se encarregou disso sozinho. O homem abriu a pasta e apontou com o dedo onde Eduardo tinha que ler. Era uma notificação formal sobre a troca de fechadura e a tentativa de impedir meu acesso ao imóvel, que era legalmente meu domicílio também. Meu advogado tinha sido direto. Ele pode espernear. O que fica de pé é documento. Eduardo leu a parte que mencionava direito de moradia e posse, e o rosto dele voltou a perder cor. Isso é ridículo, ele murmurou ainda tentando parecer dono da situação. O senhor vai permitir a entrada da senhora Helena ou prefere que conste? Recusa o homem, perguntou educado. Eduardo engoliu seco. Olhou para a janela do quarto. A namorada dele ainda estava lá, mas agora com a expressão de quem não entendeu o jogo, que entrou para jogar. Ela sabia de vitória em silêncio. Não sabia de cartório, matrícula, assinatura reconhecida. E se eu fosse apostar, nem sabia o valor do condomínio que eu pagava em dia. Você não pode entrar, Eduardo tentou por teimosia. O homem anotou. Pediu o nome completo de 2 testemunhas. Tirou fotos da fechadura nova da etiqueta do chaveiro, ainda colada no metal do meu nome na caixa de correio. Registrou a mala no gramado. Registrou a recusa. Eu senti uma coisa que eu não sentia há meses: controle real. Não o controle emocional que ele me jogava na cara. Controle de caminho, de consequência. Enquanto ele preenchia, eu lembrei do primeiro dia que assinamos aquele financiamento em Campinas. Eu estava com a mão suando na caneta e Eduardo sorria dizendo que a gente ia crescer junto. Só que o junto dele sempre foi elástico. Nos primeiros anos, ele trazia um salário regular como gerente comercial. Eu já tinha minha empresa pequena, mas organizada. Eu cuidava do chato contrato custo-nota fiscal. Ele cuidava do social churrasco amigos pose de homem da casa. Eu deixava porque não me fazia falta competir dentro do lar. Aos poucos ele começou a transformar dinheiro em disputa.
Contas atrasavam sem motivo. Um limite de cartão estourou num plástico que eu nem usava. Quando eu questionei, ele virou a mesa. Você acha que eu não tenho direito? Eu não respondi no impulso. Eu fui atrás de fato. E o desenho ficou claro. Gastos escondidos, saques em horário estranho, compras que não eram para nós. Não era descuido, era repetição, era planejamento. Ele ia testando até onde eu engolia. E quando percebeu que eu não fazia a cena, concluiu que eu também não reagiria. A traição veio como consequência. Quando eu vi a mulher na janela do nosso quarto, eu já estava emocionalmente longe o suficiente para não implodir. Eu não sou mulher de juntar evidência para humilhar. Eu junto evidência para não ser atropelada. Meu advogado, Dr. Maurício, não me prometeu vingança. Me prometeu método. Primeiro, a gente protege sua empresa. Segundo, seu domicílio. Terceiro, a gente impede que ele crie a narrativa de vítima. Ele disse, olhando meus documentos, como quem lê uma planilha. Eu entreguei tudo o contrato de financiamento, comprovantes de transferência, notas de reforma, recibos. Entreguei até o e-mail da loja de portas confirmando a compra da fechadura antiga anos atrás no meu CPF. A casa estava no nome dos dois, mas grande parte do pagamento tinha saído de mim. E isso no Brasil não é opinião, é prova. Eu pedi para ele ser claro. Ele pode me tirar de casa? Ele pode tentar. E tentou hoje. Agora você vai entrar, e se ele insistir, a gente sobe o tom, do jeito certo. Eu olhei de novo para Eduardo suando sob o sol cercado pelos próprios vizinhos e entendi que ele apostou na minha vergonha. Apostou que eu iria embora para não ser filmada. Apostou que eu aceitaria resolver depois, como se depois existisse, quando alguém está disposto a passar por cima de você. Só que eu não saí. Eu respirei fundo, endireitei os ombros e esperei a próxima frase dele morrer. O homem fechou a pasta e me perguntou: a senhora deseja que eu acompanhe a tentativa de ingresso? Sim, e eu quero que conste tudo. Eduardo abriu a boca para gritar mais uma vez, mas não saiu som. Ele olhou para a namorada na janela como quem busca coragem. Ela já tinha recuado um passo. Eu andei até a porta e toquei de novo na maçaneta com calma. Eu sabia que por trás daquela fechadura nova tinha mais do que uma casa. Tinha uma vida que ele achou que podia trancar. O Eduardo ficou parado diante da porta como se ainda acreditasse que se ficasse imóvel, a realidade ia passar sem tocar nele. Helena, você está indo longe demais, ele disse baixo. A gente pode conversar, sem gente olhando. Eu olhei para o gramado, para a mala aberta, para os celulares dos vizinhos. Não era gente olhando, era o que ele escolheu provocar. Conversa você quis quando ainda era dentro de casa, eu respondi. Agora é fora. E com registro. O oficial apontou para a fechadura. Senhor, o acesso ao domicílio deve ser garantido. Se o senhor mantiver a recusa, eu registro e encaminho. A senhora pode solicitar apoio policial na sequência. Eduardo endureceu o maxilar. Tentou um último teatro. Eu não tenho a chave. A chave nova marcava o bolso dele. O oficial não se moveu. Então, o senhor autoriza a abertura por chaveiro às suas custas, com registro da tentativa de impedimento. A palavra custas costuma acordar os homens que gostam de gritar. Eduardo olhou para a janela. A namorada dele já tinha sumido. Coragem atrás de vidro é sempre curta. Isso vai ficar feio para você, ele tentou mirando meu orgulho. Eu não perdi o tom. Feio é trocar fechadura de casa financiada e achar que grito vira lei. Ele enfiou a mão no bolso e tirou a chave. Abriu a porta com raiva, como se estivesse me fazendo um favor. Eu entrei devagar, não como quem recupera uma mala, como quem recupera a posição. O oficial entrou atrás, anotando. A sala estava normal, mas não estava. Uma taça na mesa, um perfume doce no ar, uma almofada fora do lugar. Detalhes que não fazem barulho, mas deixam marca. Eduardo tentou bloquear o corredor com o corpo. Ela não tá aqui. Já foi embora. Pronto. Você tá satisfeita? Eu passei por ele sem discutir e fui direto ao quarto. Nosso quarto. A cama arrumada às pressas, o banheiro com coisas deslocadas, o tipo de arrumação de quem apagou alguém em 5 minutos. Eu abri o armário.
A gaveta onde eu guardava uma pasta de documentos estava vazia. Cadê minha pasta? Eu perguntei ainda, olhando o espaço. Que pasta? Ele fez a cara de desentendido. Eu respirei uma vez. A pasta com certidões, apólices, contratos. Não brinca comigo. Ele começou a falar atropelado, tentando virar psicólogo. Você sempre controla tudo, Helena. Você não confia. Você trocou a fechadura, eu cortei calma. E sumiu com o documento. Confiança não tem nada a ver com isso. O oficial levantou os olhos atento. A senhora deseja registrar subtração de documentos? Ele perguntou. Sim, e eu vou fotografar. Eu tirei fotos do armário da gaveta vazia, da fechadura nova, da mala, no gramado vista pela janela da sala. Fotografei também uma sandália feminina atrás do sofá. Não por ciúme, por contexto, por linha do tempo. Eduardo avançou um passo irritado. Você não pode fotografar minha casa. Eu nem subi o volume. Nossa casa. O oficial interveio seco o suficiente. Senhor, qualquer tentativa de impedir o registro será anotada. Eduardo recuou. O ódio dele não era por amor, era por perda de domínio. Eu fui até a cozinha e peguei o envelope do financiamento com nossos nomes. Eu queria sentir o papel na mão, não como símbolo, mas como prova física de que ele não podia me apagar. Você queria me tirar daqui para fazer o quê, Eduardo? Eu perguntei. Colocar outra mulher e fingir que eu nunca existi. Você está dramatizando. A gente já estava mal, ele respondeu fraco. Mal não autoriza ninguém a expulsar o outro de casa. O oficial encerrou a diligência, preencheu a recusa inicial, registrou a troca de fechadura e a ausência dos meus documentos. Entregou uma via para mim e outra para Eduardo. Técnica pura, sem emoção. Quando o portão fechou, ficou só nós dois. Eduardo andou pela sala inquieto. Você me humilhou na frente dos vizinhos. Você me trancou do lado de fora, eu respondi. A humilhação veio junto. Ele parou diante de mim. Você acha que vai ganhar isso? Eu sustentei o olhar. Eu não quero ganhar você, Eduardo. Eu quero ganhar segurança e paz. Eu peguei minha mala do gramado, entrei, fechei a porta e sentei no sofá por um segundo. Não por cansaço, por decisão. Eu vou ficar, eu disse. Ele riu sem humor. Aqui comigo. Aqui. Amanhã cedo eu vou ao banco. Depois à empresa. E se você mexer em mais alguma coisa, vai constar. Eu não discuti mais. Abri minha bolsa, peguei o carregador, um caderno e a chave do carro. Coisas pequenas que viram sobrevivência quando alguém tenta te expulsar. Eduardo ficou no corredor, digitando no celular com a pressa de quem chama reforço. Eu ouvi ele dizer num áudio curto, quase sussurrado, ela tá aqui e veio com o oficial, dá um jeito. Eu não precisava adivinhar para quem era. No Brasil, todo mundo tem um amigo que resolve, e foi por isso que eu já tinha separado meus passos banco, empresa, cartório, lugar onde amigo não manda. Eu mandei uma mensagem para o Dr. Maurício Entrei. Fechadura registrada, pasta sumida, amanhã 8h no banco. Ele respondeu em minutos, leve RG, comprovante de residência e os prints. Não assine nada sem mim. Eu olhei para Eduardo como quem olha um problema de logística. Não é pessoal, é rota. Eu sabia que quando o dinheiro é o centro, o próximo movimento costuma ser rápido. Já no escuro, o celular vibrou no criado mudo. Notificação do aplicativo do banco, tentativa de acesso na conta conjunta. E não era minha. Eu não dormi, não por medo, por cálculo. Quando alguém tenta te tirar de casa, o passo seguinte quase sempre é te tirar do dinheiro. A notificação do banco às 11 e pouco da noite não foi surpresa, foi confirmação. O Eduardo sempre soube onde eu guardava as coisas, porque eu nunca precisei esconder nada dentro do casamento. Só que quando a confiança morre, o conhecimento vira arma. Às 6h30 da manhã eu já estava de pé. Tomei café sem açúcar do jeito que eu tomo quando preciso pensar com clareza. Separei RG, CNH, comprovante de residência, o contrato do financiamento, a via da diligência do oficial de justiça. Coloquei tudo numa pasta simples, sem drama, coisa de mulher que aprendeu a sobreviver com papel. Eduardo apareceu na cozinha com a cara amassada, tentando parecer calmo.
Vai sair cedo assim? Ele perguntou como se ainda tivesse autoridade sobre meu horário. Vou resolver o que você tentou mexer ontem à noite, eu respondi. Ele fingiu surpresa. Eu não mexi em nada. Eu não discuti. Mentira quando você tem print e registro vira só barulho. No caminho para o banco, eu liguei para o Dr. Maurício. Ele tentou acessar a conta conjunta ontem, eu disse. Você vai direto na agência. Peça bloqueio de acesso, mudança de senhas e revisão de perfis de dispositivo. E se houver qualquer procuração, revoga hoje, ele respondeu. Procuração. A palavra ficou na minha cabeça. Eu sabia que anos atrás, quando fizemos um financiamento e depois abrimos linha de crédito para a empresa, a gerente pediu facilidades, autorizações, cadastros cruzados, acesso compartilhado. Coisas que a gente aceita porque é mais prático. Prático até virar perigoso. Cheguei ao banco pouco depois das 8. A agência estava começando a encher gente com senha na mão, aposentado com pasta de plástico funcionário, correndo com papel. Vida real. Nada de glamour. Era ali que as coisas mudavam. Pedi para falar com a gerente, a Patrícia. Ela me conhecia. Eu era cliente antiga, pagadora previsível, o tipo que banco respeita. Quando sentei diante dela, eu não contei história. Eu entreguei fatos. Tentaram acessar minha conta conjunta ontem à noite. Eu preciso bloquear acessos, revisar permissões e registrar ocorrência interna. Também preciso verificar se existe qualquer procuração em meu nome ou autorização vinculada ao meu marido. Patrícia ergueu as sobrancelhas. Pegou o computador, pediu minha identificação, fez perguntas objetivas. Eu mostrei a notificação do aplicativo e a via da diligência com a troca de fechadura. Ela não comentou sobre o drama, comentou sobre o risco. Helena, vou acionar o protocolo de segurança. A senhora quer manter a conta conjunta ativa. Eu quero que ela exista apenas para despesas fixas com limite baixo e que qualquer movimentação acima de um valor X exija dupla autenticação. Em minha presença, eu respondi. Patrícia digitou. Eu ouvi o teclado como quem ouve tranca sendo trocada, mas dessa vez por mim. E cartões adicionais, ela perguntou. Cancela todos que estiverem no nome dele, vinculados aos meus limites pessoais, e bloqueia acesso ao aplicativo no aparelho dele. Ela hesitou como se fosse algo delicado. Ele vai precisar comparecer para... Ele pode comparecer. Eu também vou. E tudo com registro. Ontem ele trocou fechadura. Hoje eu troco acesso. Patrícia assentiu. Ali eu vi uma coisa que muitas mulheres não percebem antes de ser tarde banco. Não trabalha com emoção. Banco trabalha com regra. Quem chega com documento e clareza entra. Em 20 minutos, eu saí com novos protocolos de segurança, senhas alteradas, limites redefinidos e uma confirmação de que não havia procuração ativa, mas havia sim um cadastro de representante em uma linha antiga, algo que a gerente desativou na hora. Obrigada, eu disse. Helena? Cuidado, se ele tentou ontem, pode tentar de novo em outro lugar, ela respondeu em voz baixa. Eu sabia. Do banco, fui direto para a empresa. Minha logística funcionava num galpão pequeno, organizado com 2 vans, um escritório e uma equipe enxuta que dependia de mim para salário e estabilidade. Eu nunca misturei romance com folha de pagamento, mas o Eduardo tentou. Quando cheguei, meu sócio, o Renato já estava me esperando com um café e uma cara séria. Ele apareceu aqui ontem no fim da tarde, Renato disse sem rodeio. Meu estômago não virou, só apertou. O que ele queria? Queria conversar sobre a empresa. Disse que vocês iam separar e que ele precisava garantir a parte dele. Perguntou sobre conta fluxo contratos. Eu cortei. Falei que sem você eu não abria nada. Eu respirei uma vez devagar. A peça encaixou. Ele não queria só me tirar da casa. Queria me deixar sem estrutura. Mulher sem estrutura vira mulher desesperada. E mulher desesperada assina qualquer coisa. Você fez certo, eu disse ao Renato. A partir de hoje, qualquer contato dele com a empresa é considerado tentativa de interferência. Eu vou formalizar isso.
Chamei nossa contadora, a Jéssica, por chamada rápida. Pedi um relatório simples, acessos recentes ao e-mail corporativo, tentativas de alteração de senha, qualquer movimentação estranha. Pedi também para revisar quem tinha poderes de assinatura em contratos e bancos da empresa. Eu queria pontos cegos iluminados. Enquanto isso, meu celular tocou. Era um número desconhecido. Alô? Uma voz feminina cuidadosa demais. Helena, aqui é a Camila. Camila. Eu não precisei perguntar quem era. O nome veio com cheiro de perfume doce e janela aberta. Eu só queria dizer que isso de ontem foi um exagero. O Eduardo estava nervoso. Eu fiquei em silêncio por um segundo, não para ouvir, para escolher o tom. Camila, você estava na janela do meu quarto. Você viu minha mala no gramado. Isso não é nervoso, é decisão. Eu não quero confusão. Então saia da história, eu respondi sem agressividade, porque a partir de agora, tudo o que ele fizer comigo tem consequência, e quem ficar ao lado, fica perto da queda. Ela desligou sem responder. Melhor assim. Eu não estava interessada em disputar homem. Eu estava interessada em impedir um golpe. No fim da manhã, eu estava no escritório com Renato e Jéssica, imprimindo alterações de poderes, reforçando assinaturas, protegendo os pontos mais frágeis. Nada disso parecia vingança no sentido de filme. Era vingança real, tirar do outro a chance de te destruir. E foi ali que Jéssica me mandou uma mensagem curta. Helena, houve tentativa de redefinir senha do e-mail financeiro ontem, às 23h47. Não passou porque eu ativei dupla verificação mês passado. 23h47, depois do grito, depois da fechadura, depois do teatro. Eu encostei na cadeira e senti a última dúvida morrer. Eduardo não estava apaixonado, ele estava em guerra. Eu abri o WhatsApp e escrevi para o Dr. Maurício. Ele tentou o banco, tentou empresa, quero medida formal hoje. A resposta veio rápida. Ok, hoje à tarde a gente protocola, e amanhã cedo eu te levo a um lugar onde ele não vai conseguir gritar. Eu olhei para a tela fria e pela primeira vez em muito tempo eu sorri de verdade. O lugar onde ele não vai conseguir gritar não era um restaurante caro, nem um escritório envidraçado. Era o tipo de lugar que sempre tem fila ar-condicionado, forte demais, e gente com pasta de plástico na mão. Fórum. Eu cheguei com o Dr. Maurício pouco depois das 14h. Eu estava de calça social, camisa clara, e a mesma expressão que eu uso quando preciso resolver problema de cliente, nada de pressa, nada de tremor. Vingança na vida real começa quando você para de pedir permissão para existir. Você tá bem? Ele perguntou no elevador. Eu tô lúcida, eu respondi, e é disso que ele tem medo. Na sala de espera, Maurício abriu a pasta e revisou comigo item por item, como quem monta um processo sem espaço para emoção solta. Troca de fechadura registrada pelo oficial. Subtração de documentos registrada. Tentativa de acesso ao banco. Tentativa de redefinição de senha do e-mail financeiro. Testemunhas Dona Silvia, mais 2 vizinhos. Vídeo condomínio inteiro. A gente vai pedir tutela de urgência, ele disse, para impedir ele de mexer em bens, de tentar te tirar do domicílio e de acessar qualquer coisa ligada à empresa sem autorização formal. Eu assenti. E eu quero que conste uma coisa, ele não está confuso. Ele está calculando, eu falei. Maurício olhou para mim e anotou. Isso entra como risco concreto, não como opinião. Quando chegou nossa vez, entramos numa sala pequena com uma servidora cansada e um computador antigo. Vida real. O papel que muda a vida não tem trilha sonora. Eu assinei o que precisava assinar. Maurício juntou documentos. A servidora carimbou e orientou os próximos passos. Eu ouvi tudo sem perguntar 2 vezes. Eu já tinha aprendido que em qualquer sistema quem se perde é quem não entende o caminho. Sai uma decisão rápida, eu perguntei. Para tutela, geralmente sim, Maurício respondeu baixo. Mas eu não vendo milagre, eu trabalho com estratégia. Saímos do fórum e fomos direto para um cartório. Eu precisava de segunda via de coisas que estavam na pasta sumida.
certidões, cópias autenticadas, registros que ele achou que podia apagar roubando papel. No cartório, a funcionária pediu meu documento e começou a listar o que dava para providenciar. Segunda via da certidão de casamento, a senhora consegue. Da matrícula do imóvel, a gente puxa pelo registro. Apólice de seguro, a senhora solicita na seguradora com CPF e dados. Eu respirei e senti uma ponta de raiva fria. Não raiva de perder papel. Raiva de perceber que ele tinha entrado no armário com intenção. Ele achou que tirando uma pasta ele tirava minha base, eu disse quase para mim mesma. Maurício não fez comentário, só virou uma página do bloco. E tem mais uma coisa, ele falou. Eu quero ver o registro do carro. Carro. Eduardo tinha um sedã no nome dele, mas comprado com dinheiro que saiu em parte da nossa conta. O tipo de bem que some rápido quando alguém quer fazer caixa. No caminho, meu celular vibrou. Mensagem do Renato. Helena, ele mandou mensagem de novo. Disse que vai pegar a parte dele e que você vai se arrepender. Eu li e não respondi. Encaminhei para Maurício. A ameaça não era para eu tremer, era para eu documentar. Na sala do cartório, Maurício fez uma pergunta que eu achei simples demais. Helena, ele tem acesso a algum certificado digital, seu token senha, alguma coisa? Eu fiquei gelada. Não, eu acho que não. Eu acho é a frase que destrói gente organizada. Eu fechei os olhos por um segundo e puxei a memória de meses atrás, quando fizemos uma alteração no financiamento e a gerente pediu assinatura eletrônica em um termo. Eduardo estava do lado, olhando curioso. Eu digitei a senha. Ele estava perto. Meu estômago apertou. Eu vou conferir tudo, eu falei. Maurício assentiu. Hoje mesmo. No fim da tarde, eu voltei para casa com um envelope de cópias, protocolos e orientações. Eduardo não estava. A casa parecia quieta demais, como se o barulho de ontem tivesse sido sugado pelas paredes. Eu subi até o quarto. A janela estava fechada. O armário ainda tinha meu espaço invadido. Eu abri de novo a gaveta vazia só para ver com meus próprios olhos que aquilo era real. Foi quando eu vi no chão do closet um papel dobrado, quase escondido atrás da moldura de uma caixa. Não era meu. Eu puxei com 2 dedos. Um rascunho impresso, com título em negrito, proposta de distrato sociedade participação. Logo abaixo, uma lista de valores e uma frase que me fez respirar mais devagar. Assinatura Helena, reconhecimento por semelhança. Eu li 2 vezes. Aquilo não era um documento válido ainda, mas era um plano. E pior, reconhecimento por semelhança não exige que eu esteja presente se alguém levar uma assinatura parecida e tiver coragem. Meu coração não disparou. Ele ficou firme, como se tivesse finalmente entendido o tamanho do golpe. Eu tirei foto, mandei para Maurício. Ele tentou preparar um distrato com minha assinatura. A resposta veio em menos de 1 minuto. Não assine nada. Não aceite reunião sozinha. Amanhã cedo vamos ao cartório onde você tem firma aberta e vamos bloquear reconhecimento por semelhança e atualizar padrões. E vamos notificar formalmente sua empresa e seus bancos. Ele cruzou uma linha. Eu sentei na cama por 1 segundo. Não para chorar. Para aceitar a verdade, o homem que eu chamei de marido estava disposto a falsificar minha mão para levar minha vida. Eduardo chegou perto das 8. Eu ouvi o portão, os passos à chave. Ele entrou com uma tentativa de tranquilidade no rosto. A gente precisa conversar, ele disse como se ainda estivesse no controle do roteiro. Eu fiquei na sala com o celular na mão, já gravando áudio, não para usar como chantagem, para impedir que ele mentisse depois. Fala, eu respondi. Ele olhou em volta como quem percebe que a casa ficou menor. Você está fazendo tudo virar guerra. Eu só quero que seja justo. Eu sorri. Não o sorriso do gramado. Um sorriso curto, quase triste. Justo é você não ter tocado no que não é seu. Justo é você não ter trocado a fechadura. Justo é você não ter sumido com meus documentos. E justo é você não tentar assinar por mim. O rosto dele mudou. Do que você está falando? Eu levantei o celular e mostrei a foto sem entregar o papel. Ele tentou se aproximar. Me dá isso. Não, eu respondi.
Agora você vai ouvir uma coisa, amanhã cedo você vai ser oficialmente notificado. E se você tentar qualquer movimentação, qualquer assinatura, qualquer acesso, você não vai gritar. Você vai explicar. Ele ficou parado com a raiva travada como um cachorro que entende a coleira. Você acha que eu tenho medo de cartório? Ele soltou tentando recuperar ironia. Eu dei um passo para trás firme. Você teve medo ontem quando o papel chegou e vai ter de novo quando a decisão sair. Ele me olhou e pela primeira vez eu vi algo que não era desejo por outra mulher. Era desespero por perder a porta de saída. Helena, você vai me destruir. Eu mantive o tom baixo. Não, Eduardo, eu vou impedir que você me destrua. A diferença é essa. E eu fui para o quarto, fechei a porta e travei por dentro, não por medo dele, mas por respeito a mim mesma. Naquela noite eu dormi pela primeira vez em dias. Não porque a guerra acabou, mas porque eu já tinha escolhido como ela seria vencida. Na manhã seguinte, eu cheguei ao cartório antes das portas abrirem. Campinas ainda tinha aquele ar úmido de começo de dia e o estacionamento já estava meio cheio. Sempre tem alguém correndo por papel no Brasil. Inventário, casamento, divórcio, firma, procuração. É um país onde a vida muda com carimbo. O Dr. Maurício chegou logo depois com a mesma pasta de sempre e o mesmo jeito de quem não se distrai com drama. Hoje a gente fecha as brechas, ele disse. Eu mostrei a ele a foto do rascunho de distrato mais uma vez só para reforçar o contexto. Ele tentou preparar tudo como se eu fosse assinar no susto, eu falei. Ele tentou preparar tudo como se você fosse assinar com medo, Maurício respondeu. E você não vai. Quando fomos atendidos, eu pedi direto. Eu quero restringir qualquer reconhecimento de firma meu por semelhança. Quero que só reconheçam por autenticidade com minha presença e documento. E quero atualizar minha ficha de assinatura. A atendente me olhou com um susto rápido, como quem já viu esse filme antes. A senhora está com suspeita de fraude? Estou com prova de tentativa, eu disse sem teatralizar. Ela pediu. Meu RG confirmou meus dados, puxou minha ficha antiga. Minha assinatura estava lá, aquela mesma que eu fiz anos atrás, numa mesa de plástico com caneta ruim, no dia que eu abri firma sem imaginar que isso um dia viraria defesa. A senhora vai precisar assinar novamente aqui, e aqui ela apontou. Eu assinei devagar, do jeito que eu sempre assino quando é sério. Maurício pediu que fosse incluída uma observação formal no sistema do cartório reconhecimento, somente por autenticidade, mediante presença. A atendente digitou, imprimiu e me deu um protocolo. Pronto. Qualquer tentativa de reconhecimento por semelhança vai ser barrada e vai gerar alerta interno, ela explicou. Eu agradeci com a cabeça. Não foi alívio, foi proteção construída. Do cartório, Maurício me levou direto a uma delegacia para registrar boletim de ocorrência pela subtração de documentos e pela tentativa de fraude. Não era para vingar com polícia, era para deixar trilha. No Brasil, se você não registra, amanhã vira palavra contra palavra. Na delegacia, o atendente parecia cansado, mas correto. Eu contei só o que interessava. Meu marido trocou a fechadura e tentou impedir meu acesso ao domicílio. Um oficial de justiça registrou. Eu identifiquei o desaparecimento de uma pasta com documentos pessoais e contratuais e encontrei um rascunho de distrato, sugerindo assinatura minha com reconhecimento por semelhança. O atendente digitou sem levantar muito a cabeça. A senhora tem fotos? Tenho, eu disse, mostrando na tela. Ele anexou. Eu saí com um número de protocolo. Quando voltamos ao carro, meu celular vibrou de novo, notificação do banco. Tentativa de redefinir senha agora em outro horário. Repetição. Persistência. Eduardo testando até o limite. Eu não respondi para ele. Encaminhei para Maurício e, na sequência, fui para a empresa. Renato estava no portão esperando. Ele está ligando para fornecedor, Renato disse, perguntando de contrato, tentando se apresentar como responsável por você.
Eu senti minha paciência ficar fina, não por ciúme, mas por ameaça ao trabalho dos outros. Minha equipe dependia de estabilidade, e homem desesperado costuma jogar tudo no fogo para ver se alguém apaga por ele. Então hoje a gente corta isso, eu respondi. Maurício entrou comigo e pediu uma reunião rápida com Renato e Jéssica. Ele colocou sobre a mesa uma notificação formal já pronta, explicando que qualquer tentativa do Eduardo de representar a empresa, acessar dados ou assinar documentos seria considerada interferência indevida e estaria sendo judicialmente questionada. Não era ameaça, era instrução. A partir de hoje, só a Helena e o Renato assinam. E qualquer contato do Eduardo vocês registram e me encaminham, Maurício falou. Jéssica assentiu. Eu já ativei bloqueio em todas as contas e alterei o nível de permissão de e-mails. Ele não entra mais, ela disse prática. Eu vi ali um pedaço de vingança que pouca gente entende não é humilhar, é tirar o poder de causar dano. No começo da tarde, Maurício recebeu uma ligação no celular e colocou no viva voz. Doutor, saiu a decisão da tutela, a voz do outro lado disse. Meu corpo ficou imóvel, eu segurei o ar. Maurício fez 2 perguntas objetivas e desligou. Depois olhou para mim. Saiu e veio do jeito que a gente precisava. Eu não comemorei, eu só respirei como quem encaixa o último parafuso de uma estrutura. O que diz? Eu perguntei. Ele resumiu sem floreio decisão, determinando que Eduardo não poderia impedir meu acesso ao domicílio, nem tomar decisões sobre bens comuns, sem comunicação formal no processo, proibindo movimentações de contas e bens específicos sem autorização, e estabelecendo que qualquer tentativa de acesso ou assinatura em meu nome seria tratada como descumprimento. E agora eu perguntei. Agora ele vai ser notificado oficialmente? Hoje Maurício respondeu. A palavra oficialmente é o que separa conversa de consequência. No fim da tarde, quando eu voltei para casa, o portão estava fechado. Eduardo estava lá dentro. Eu entrei sem pressa, com o mesmo cuidado de quem pisa em piso molhado, firme, mas atento. Ele apareceu na sala com aquele jeito de homem que treina frases na cabeça antes de falar. Você acha bonito isso? Me expor, me cercar de papel? Ele cuspiu as palavras. Eu tirei do bolso a via da decisão dobrada e coloquei sobre a mesa. Isso não é exposição, é limite. Ele pegou, leu a primeira linha e o rosto dele mudou de novo. A mesma palidez de ontem, o mesmo medo de papel. Isso é absurdo. Você está me tratando como criminoso, ele disse, tentando trocar a culpa. Eu mantive a voz baixa. Você me trancou do lado de fora. Você sumiu com meus documentos. Você tentou acessar banco e empresa. E alguém preparou um distrato com minha assinatura. Eu estou te tratando como um risco, porque é o que você virou. Ele deu um passo nervoso. Você está exagerando. Foi só um momento. Eu estava com raiva. Raiva não imprime documento, eu respondi. A campainha tocou. Eu fui até a porta e abri. Era um oficial de justiça, outro dessa vez, com a postura de quem já chega sabendo que alguém vai tentar gritar. Ele se apresentou, pediu os dados de Eduardo e entregou a notificação com a decisão anexada. Eduardo pegou o papel com as 2 mãos como quem segura algo pesado. Eu não vou assinar nada, ele disse no impulso. O senhor não precisa assinar para ser considerado notificado. Eu estou certificando a entrega, o oficial respondeu, educado e firme. Eduardo abriu a boca, aquele velho reflexo de usar volume como arma. Mas o grito não saiu como antes. Saiu um som curto, falho, como se a garganta entendesse que ali não adiantava. Ele olhou para mim com um ódio que parecia medo. E pela primeira vez desde que a mala caiu no gramado, eu vi algo diferente, não era mais um homem com raiva. Era um homem percebendo que o terreno acabou. Eu fechei a porta devagar depois que o oficial saiu. E disse a frase mais simples do mundo e a mais definitiva. A partir de hoje você não decide mais sozinho. Naquela noite, depois que eu disse você não decide mais sozinho, o Eduardo não dormiu. Eu sabia porque ele andou pela casa como quem procura uma saída escondida. Abriu e fechou gavetas, mexeu no celular, caminhou até a varanda, voltou,
Bebeu água. Fez barulho demais para alguém que dizia estar calmo. Eu fiquei no meu quarto com a porta trancada. Não por medo de agressão física, embora eu nunca subestime o desespero de um homem acuado, mas por prudência. Quem tem mais de 50 anos sabe a pior confusão é a que acontece sem testemunha. E eu não daria a ele nem isso. Às 6 da manhã eu já estava de pé. A rotina era meu chão. Tomei café, conferi as notificações do banco, nenhuma tentativa nova, e olhei a casa como quem olha um lugar que não é mais sagrado, mas ainda é meu por direito. Eduardo apareceu na cozinha com olhos vermelhos e um tom que tentava parecer razoável. A gente pode resolver isso sem tribunal, Helena. Você sempre gostou de controlar tudo. Tá aí, conseguiu. Ele falou como se eu estivesse brigando por prazer, como se a fechadura tivesse se trocado sozinha, como se os papéis tivessem sumido por mágica. Você quer resolver sem tribunal agora porque o tribunal te alcançou? Eu respondi e voltei a mexer no café. Ele sentou e colocou as mãos na cabeça. Eu só queria recomeçar. Eu olhei para ele sem pena e sem ódio, só com verdade. Recomeçar não é expulsar alguém de casa. Recomeçar não é sumir com documento. Recomeçar não é tentar assinar por outra pessoa. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, e aí, como se tivesse ensaiado, lançou a frase que eu sabia que viria. Tá, então me dá a minha parte. A casa, o carro, a empresa. Eu tenho direito. Eu deixei ele terminar. Depois falei devagar para não ter ruído. Você vai ter o que for justo. Nem menos, nem mais, e vai ser do jeito certo. Essa foi a primeira vez que eu vi o rosto dele endurecer de verdade, porque justo para ele sempre significou o que eu consigo arrancar. Ainda naquela manhã, o Dr. Maurício me chamou para uma audiência de conciliação, marcada para a semana seguinte. A palavra conciliação é bonita no papel, mas quem já viveu separação sabe tem gente que vai para conciliar e tem gente que vai para medir até onde consegue intimidar. Eu fui do jeito que eu sou, com documento, postura e zero vontade de discutir passado. No dia cheguei cedo. Corredor cheio, gente ansiosa, advogado com terno amarrotado, mulher segurando o choro, senhor com olhar vazio. Brasil real. Não era novela, era consequência. Eduardo chegou com um advogado que eu nunca tinha visto. Um desses que sorri com canto de boca e fala doutora como se fosse elogio e ameaça ao mesmo tempo. E do lado dele veio a Camila. Ela estava mais simples do que eu imaginei, sem a segurança do vidro da janela. O salto parecia mais alto do que o necessário, como se ela precisasse de altura para se sentir alguém. Quando ela me viu, desviou o olhar. Eu não olhei para ela como rival, eu olhei como testemunha involuntária, porque ela não era o centro da minha história. Ela era só um detalhe que deixou tudo mais evidente. Na sala, o conciliador pediu calma e objetividade. Eu sentei, abri minha pasta e deixei as folhas alinhadas. O advogado do Eduardo começou tentando me pintar como controladora. Minha cliente, digo meu cliente, diz que a senhora sempre teve postura rígida que administrava tudo e impedia qualquer autonomia do marido. Eu levantei os olhos. Eu administrei porque alguém precisava administrar. Se isso é ser rígida, então eu fui. Agora trocar fechadura e sumir com documentos, como o senhor chama? O conciliador pediu que a conversa voltasse ao ponto bens, moradia, empresa. Maurício falou por mim com precisão cirúrgica. Mostrou a decisão da tutela, os registros do oficial de justiça, a tentativa de acesso ao banco, a tentativa de redefinir senha do e-mail financeiro. E, por fim, colocou na mesa a foto do rascunho de distrato com minha assinatura. Quando o advogado do Eduardo viu, ele não sorriu mais. Isso aqui não prova falsificação, ele disse rápido. Maurício não alterou o tom. Não prova porque não se consumou. Não se consumou porque a Helena agiu antes. O que prova é a intenção e o risco, e por isso a tutela foi concedida. Eduardo tentou falar por cima. Eu nunca ia falsificar nada, isso é absurdo. O conciliador olhou para ele cansado, como quem já ouviu essa frase 1000 vezes. O senhor trocou a fechadura?
Eduardo hesitou meio segundo. Troquei, mas... O senhor impediu a entrada da senhora no domicílio. Eu só... Responda sim ou não, por favor, o conciliador cortou. Eduardo engoliu seco. Sim. A sala ficou num silêncio que eu senti nos ombros. Era como se finalmente alguém tivesse obrigado ele a parar de encantar e começar a responder. Camila mexeu na bolsa. O salto dela bateu no chão uma vez. Nervosismo. O conciliador anotou. Depois perguntou sobre a empresa. Renato não estava ali, mas eu levei documentos, contrato social, distribuição de quotas, movimentações bancárias da empresa, assinaturas autorizadas. Tudo que mostra que a empresa não é opinião de marido é estrutura com regra. O advogado do Eduardo tentou uma saída elegante. Meu cliente só quer uma compensação financeira por ter participado do casamento e apoiado a senhora. Eu quase sorri, quase. Apoio não é saque, eu disse, e apoio não dá direito de invadir conta nem de tentar assinar por mim. A discussão avançou para a proposta. Eduardo queria metade de tudo do jeito mais simples e mais injusto. Eu ofereci o que era realista separação formal de bens do casamento com perícia contábil para o que envolvia a empresa, manutenção do meu direito de permanecer na casa até decisão final e divisão justa dos bens que eram efetivamente comuns com transparência. O conciliador tentou aproximar, mas a verdade é que conciliação só funciona quando os dois querem encerrar. Eduardo queria vencer. E aí, no meio daquela queda de braço, aconteceu a parte que eu não planejei e que, mesmo assim, foi justiça. Camila se levantou de repente. Eu não sabia disso, ela disse olhando para Eduardo, não para mim. Você disse que ela era exagerada, que você só queria ir embora. Eduardo virou o rosto para ela com raiva. Fica quieta. Ela respirou e pela primeira vez olhou para mim com um tipo de vergonha que eu reconheci. Eu vi a mala no gramado, mas eu não achei que... A voz dela falhou. Eu não sabia que tinha documento impreso essas coisas. Eu não sabia que você... Ela parou porque entendeu que não importava quem eu era. Importava o que ele fez. O conciliador interrompeu firme. Questões pessoais não são objeto aqui. Sente-se, por favor. Camila sentou, mas já não estava do lado dele do mesmo jeito. A janela tinha acabado. A audiência terminou sem acordo total. Isso era esperado. Maurício me disse no corredor. Ele perdeu o controle hoje, e quando um homem perde controle, ele comete erros. No estacionamento, Eduardo veio atrás de mim, sem advogado, sem máscara. Você tá feliz? Ele perguntou com ódio. Eu parei a 2 passos do meu carro e respondi sem elevar a voz. Eu não estou feliz, eu estou segura e isso para mim vale mais. Ele tentou se aproximar. Você vai acabar sozinha. Eu abri a porta do carro e olhei para ele com calma. Eu já estive sozinha dentro do casamento. A diferença é que agora eu sei onde eu piso. Quando eu entrei no carro, eu vi Camila sair alguns metros atrás. Ela não veio com ele. Ela entrou num carro de aplicativo, sozinha. Eduardo ficou parado com o sol batendo no rosto, segurando uma pasta de papéis que não obedeciam mais à voz dele. E eu entendi que a vingança mais eficiente não é a que grita, é a que coloca o outro diante do próprio retrato sem filtro. Naquela noite em casa, eu abri a gaveta do criado mudo e coloquei ali a nova via das minhas assinaturas, os protocolos do banco, a cópia da tutela e um bilhete simples que eu escrevi para mim mesma. Você não volta para onde te expulsam. Eu apaguei a luz. E pela primeira vez o silêncio não parecia ameaça. Parecia começo. Eu recebi a decisão final numa terça-feira de manhã, com o céu de Campinas daquele azul lavado que parece bonito demais para dias difíceis. O Dr. Maurício me ligou cedo do jeito que ele sempre fazia quando era coisa séria, sem suspense e sem frase de efeito. Helena saiu. A sentença foi publicada. Eu estava na cozinha. O café ainda estava quente. Eu encostei a mão na bancada e senti a casa inteira ficar silenciosa por dentro, como se tudo que eu vivi nos últimos meses tivesse virado um ponto só pronto para ser encerrado. E eu perguntei:
A divisão ficou justa e as tentativas dele ficaram registradas, do jeito que a gente trabalhou. Eu fechei os olhos por 2 segundos. Não foi alívio romântico, foi um tipo de cansaço que finalmente encontra um chão. A decisão dizia o que eu já sabia, mas precisava ver escrito. Eu tinha direito de permanecer na casa até a partilha definitiva, e a partilha considerou os pagamentos que eu comprovei, as reformas pagas por mim e o esforço real de cada um. A empresa ficou protegida, nada de metade por grito, nada de compensação inventada. Eduardo teria um valor fixado, calculado, em cima do que era comum e comprovável, e nada além disso. O resto era meu não por orgulho, mas por lógica. O juiz também foi claro sobre os excessos. Não era uma condenação criminal, mas era um recado formal. Trocar fechadura, sumir com documentos, tentar acesso à conta e e-mail, tentar circular minuta com minha assinatura. Tudo isso pesou contra essa narrativa de homem confuso. E isso para mim já era justiça. Na semana seguinte, fomos ao cartório formalizar o acordo e registrar as mudanças. Eu cheguei com minha pasta e meus documentos. Eduardo chegou com o advogado e um olhar que não era mais arrogante. Era um olhar de quem descobriu que volume não muda papel. Ele não falou comigo. Eu também não procurei conversa. No balcão assinei o que precisava assinar por autenticidade, como eu tinha determinado. Vi meu nome virar segurança. Vi meu CPF voltar a ser meu. A atendente carimbou, conferiu e entregou as vias. E quando eu guardei tudo na pasta, senti algo que eu não sentia havia muito tempo: dignidade sem esforço. Quando saí do cartório, o sol estava forte. Eduardo me chamou. Helena. Eu parei, mas não virei o corpo inteiro, só o rosto. Ele parecia menor. Não fisicamente, menor no jeito de ocupar espaço. Eu fui longe, ele disse. Você foi, eu respondi. Eu não pensei que ia virar isso tudo. Você pensou sim. Você só achou que eu não ia reagir. Ele abriu a boca, fechou, tentou outra frase. A Camila foi embora. Eu não perguntei quando. Aquilo já não era parte do meu caminho. Eu espero que você aprenda alguma coisa, eu disse baixo. Não por mim. Por você. Eduardo olhou para o chão. Por um segundo eu vi o homem que eu conheci no começo, antes de ele confundir casamento com domínio. E eu senti uma coisa rara pena. Não pena que reaproxima, pena que encerra. Eu perdi tudo, ele sussurrou. Você perdeu o controle, o resto você trocou por escolha. Eu entrei no meu carro e fui embora. No retrovisor eu vi ele parado na calçada, sem gritar, sem plateia, sem janela. Só com a própria consequência. Naquela tarde eu voltei para a empresa e chamei a equipe para uma conversa curta. O que aconteceu em casa não vai afetar o salário de ninguém, eu disse. A empresa está segura e eu agradeço a lealdade e a discrição de vocês. Renato me olhou como quem entende que para uma mulher proteger o trabalho é também proteger a própria liberdade. Eu atualizei o contrato de sociedade, revisei poderes e criei um protocolo interno para impedir qualquer representação fora da autorização formal. Não era desconfiança do mundo, era maturidade. Na noite do mesmo dia, eu cheguei em casa e caminhei pelo corredor sem pressa. Eu abri a porta do quarto e pela primeira vez a janela não me lembrou a Camila, me lembrou o ar entrando limpo. Eu tirei do bolso a chave nova, a chave que agora era minha também, sem dúvida, e pendurei no mesmo gancho de sempre. Pequena cena, grande significado. Eu não voltei a ser feliz de um jeito instantâneo. Eu voltei a ser inteira. E isso depois de uma expulsão pública vale mais do que qualquer discurso. Algumas semanas depois, a dona Silvia me chamou no portão. Menina, você viu que o pessoal ainda comenta daquele dia? Eu vi. Ela apertou minha mão. Você foi forte e foi elegante. Não fez barraco, só se defendeu. Eu agradeci e entrei. E pela primeira vez eu não senti vontade de desaparecer quando alguém lembrava. Porque eu não tinha sido a mulher do gramado. Eu tinha sido a mulher do limite. Na última mensagem que eu recebi do Eduardo, ele escreveu só isso. Desculpa. Eu não respondi.
Por sanidade. Algumas portas você fecha sem fazer barulho. E foi assim que eu entendi o tipo de vingança que deixa paz, depois não é destruir o outro. É impedir que ele continue te destruindo. É recuperar o que é seu sem perder quem você é. Se você chegou até aqui, eu te peço uma coisa simples. Se essa história te tocou, comenta aqui embaixo o que você faria no meu lugar ou o que você já fez quando precisou se proteger. Compartilha com alguém que precisa ouvir que ainda dá tempo de reagir com cabeça fria. E se você gosta desse tipo de relato real, se inscreve no canal para não perder as próximas histórias. E eu quero mandar um abraço especial para quem me escuta, de Portugal e de outros países da União Europeia. Se você está na Europa, escreve nos comentários o nome da sua cidade, eu leio e me emociono em saber até onde essas histórias chegam.